Olá a todos e todas, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossa formação dos sonhos, direito do consumidor. Já estamos na nossa aula 5. Vejam só. Antes de tudo, curtam, comentem, compartilhem as dúvidas. Vocês escrevam no chat ou me mandem aqui no meu canal do Instagram. Não esqueçam também de curtir o canal, porque esse aqui é um projeto colaborativo e nós precisamos aí do seu apoio para a gente expandir nossas atividades, nossos braços. Então, vamos à nossa aula 5. A gente vai falar hoje, continuar falando sobre responsabilidade do fato e do vício, mas agora eu vou trazer as regrinhas que determinam como que vai ser feita essa responsabilidade. Veja que na aula passada eu já trouxe um pouquinho disso, né? A gente está falando de prevenção depois de reparação. Lembre-se que a prevenção está ligada às ideias de proteção à saúde e à segurança, e a reparação quando o problema já ocorreu, que é onde a gente está agora. Então, eu trouxe brevemente umas ideias sobre a responsabilidade civil, agora a gente vai avançar nessas regras de fato, do vício, do produto e do serviço. Pois bem, vocês viram que eu estou seguindo o CDC conforme os artigos, né? Então, agora a gente vai para o artigo 12 seguintes, então, até mais ou menos 24, por aí. E, às vezes, eu dou uns pulos para fazer algumas conexões, mas tenha em mente que a gente está seguindo o CDC na ordem. Eu estou criando aí um cronograma de aula para a gente poder ter uma ideia de como o CDC se apresenta, como que ele pode ser instrumentalizado. E eu quero chamar a atenção de você para esse ponto de responsabilidade civil do fornecedor, porque ele é talvez o grosso aí da nossa atuação prática, né? Quando a gente vai ter problemas de consumo. Por quê? Porque, ainda que o CDC tenha as suas infrações administrativas, seus crimes, a responsabilidade civil é o maior filão, aí, vamos dizer, de problemas do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, o fato e o vício são aquilo que aparece mais aí no dia a dia, é aquilo que seria muito bom a gente dominar, a gente ter em mente, não só para as ações judiciais, mas também para alguma atuação preventiva no saque, tentar aí como consumidores ou como advogados e advogadas, tentar resolver nossos problemas de consumo, né? Pois bem, eu vou fazer aqui tudo de uma maneira bem esmiuçada, didática, para a gente cumprir aí nosso compromisso, nossa tarefa, que é trazer um bate-papo o mais sucinto e o mais completo possível. Então, eu vou dividir primeiro fato do produto e do serviço, depois vício do produto e do serviço. Então, primeiro degrau de todos, fato do produto, né? Lembre-se que o fato é o defeito exteriorizado. Então, antes de tudo, a gente vai lá para o artigo 12, e eu também recomendo a leitura, e a gente vai pensar, nossa primeira pergunta é quem são os responsáveis pelo fato do produto. Então, temos que ter em mente que a lei fala de fabricante, produtor, construtor, importador e daí depois o comerciante. O comerciante a gente segura só um pouquinho, que tem regras específicas sobre ele. Então, a gente vai pensar em todos esses, né? A doutrina fala de alguns aparentes e o fornecedor aparente e o fornecedor fictício, presumido, né? Então, no caso, eu já adianto que o consumidor e o importador são os presumidos. Por quê? Porque nem sempre eles são os diretamente responsáveis pelo problema. Mas todos esses sujeitos, o que eles têm entre si, o que eles têm em comum? A solidariedade. Lembre-se, é uma responsabilidade objetiva, como todas da responsabilidade civil, quase todas, né? Eu já vou explicar por que são quase. E solidária significa o quê? Que qualquer um desses sujeitos ele pode aí assumir a responsabilidade, né? E depois entrar com o direito de regresso contra quem efetivamente causou o dano. Então, por exemplo, você pode entrar com uma reclamação contra o importador, e o importador ele vai te pagar, vai te reembolsar, etc., vai substituir, seja, e daí depois ele vai poder entrar com direito de regresso contra o fabricante, né, desse produto. Mas daí é uma relação solidária que não tem respeito ao consumidor. Mas é importante aí a gente ter isso em mente. Principalmente por quê?
porque às vezes os fornecedores, quando tem problema de consumo, eles ficam se esvaindo, né? Saindo aí da linha de tiro, né? Por quê? Porque eles vão falar que o problema não é deles, que eles não são os responsáveis, porém, isso não se aplica, responsabilidade é solidária. Inclusive, o estabelecimento, né, o comerciante, o lugar onde você, o primeiro lugar onde você comprou, porque normalmente a gente não compra no atacado diretamente com o fabricante, em geral, né, a gente compra numa loja, no estabelecimento. Então, a princípio, quando a gente recebe quando eles recebem esse problema de consumo, e o comerciante do estabelecimento, ele é obrigado aí a receber isso e enviar o responsável, né? Ele só vai entrar nessa cadeia aí de responsabilidade solidária em algumas situações que a gente vai descrever daqui a pouco. Mas tenha em mente que o comerciante, ele pode receber esse produto, ele deve receber, melhor dizendo, esse produto, e daí ele encaminhar, né? Para que seja feita a reparação. Pois bem, essa primeira situação que é a pergunta quem é o responsável, né? E o tipo de responsabilidade que é solidária. Pois bem, daí a lei descreve quais podem ser as hipóteses de defeito que vai ser decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, ou também informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Lembre-se dessa importância do direito à informação, né? Daí, a lei também descreve o que é defeito, né? Então, defeito, pelo fato, aqui o fato é o defeito exteriorizado, mas o defeito, ele aparece quando o produto não oferece a segurança que dele se espera, levando-se em conta o seguinte, não é toda e qualquer situação, né, que vai configurar um defeito. Ela vai se enquadrar quando entrar nessas seguintes hipóteses, que são a sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente deles se esperam e a época que foi colocado em circulação. Então, aqui é importante a gente ter aí um conceito que chama estado da técnica, né? Que é o seguinte, se for colocado aí um produto de melhor qualidade no mercado posteriormente, melhor qualidade, por exemplo, é mais eficaz aí para aquilo que ele serve, o produto que tinha que você adquiriu, que o consumidor adquiriu, não é considerado defeituoso. Por quê? Porque ao estado da técnica é tudo aquilo que existe para todos, é acessível para todos naquele momento, e ele pode ser superado, mas você não pode obrigar que o seu fornecedor, ele então te comercialize o seu produto, então siga essa inovação técnica posterior, ou seja, vista aí a qualidade, né, do produto, segundo a época em que ele foi feito. Então, ele só é defeituoso quando, na época em que ele foi comercializado, ele não considerava tudo aquilo que já estava disponível no sentido de garantir sua segurança e riscos, né? Então, o que eu estou falando está aqui no parágrafo 1º e 2º do artigo 12, né? Daí, o comerciante, falando do comerciante. O comerciante, ele vai ser responsável quando que ele vai entrar nessa cadeia de responsabilidade? Quando os demais, o fabricante, consultor, produtor, importador, não puderem ser identificados ou não vier identificação clara aí deles, né? Ou então quando ele não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, as duas primeiras situações são aquelas em que o fornecedor comercializa um produto que não se encontra ou não tem os dados sobre seu fabricante, produtor, etc. Né? Então, se você divulgar para o fornecedor, tenha em mente isso, que é importante sempre comercializar um produto que se identifique quem vendeu. E também o caso aí de não conservar adequadamente os produtos perecíveis, porque daí, o famoso ovo rosa da padaria, né? Se essa padaria não vai poder aí falar que a questão ela vai receber um problema de consumo e vai falar que o responsável é o produtor lá dos ovos. Por quê? Porque ele não conservou um produto que é perecível, que a gente sabe que estraga, né? E, finalmente, a gente falando aqui das questões de exclusão da responsabilidade, né?
que é tudo aquilo que vai isentar o fornecedor da sua responsabilidade. Isso daqui a gente pode pensar, lembrando que a responsabilidade objetiva não afere culpa, então a gente pensa que é aquilo que quebrar o nexo causal, vamos dizer, ou que não causar resultado, ou qualquer uma das três possibilidades aí de responsabilidade, quebrar algum desses três elementos. Então, nesse caso, a gente vai aludir aqui o parágrafo terceiro e vai falar que não vai ser responsabilizado o fornecedor quando ele não colocou o produto no mercado, quando ele provar que não colocou o produto no mercado, quando ele provar que ele colocou o produto no mercado, mas não há defeito, ou quando ele provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, né? Então, veja, aqui, muito parecido com o Código Civil, a culpa é de terceiro, mas é importante a gente ter em mente como que isso acontece na prática no meio do consumidor. Então, por exemplo, tem um fato de um produto, é um carro com um defeito. Esse defeito ocasionou aí uma batida de trânsito, né? A pessoa que comprou o carro com defeito é o consumidor direto, mas as pessoas, as vítimas do evento, então no artigo 17, os bystanders, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, eles também são considerados consumidores. Por quê? Porque eles são terceiros, eles foram aí vítimas desse evento, esse evento repercutiu neles, esse evento danoso, né? Então, essas aqui são as regras sobre a exclusão de responsabilidade. E agora, a gente falou do fato do produto, então a gente vai falar a seguir do fato do serviço, né? Só um minutinho. Fato do serviço. Pois bem, o fato do serviço tem algumas peculiaridades, né? Algumas diferenças. Por quê? Primeiramente, em relação ao fornecedor. Né? Agora, o fato do serviço, nós estamos no artigo 14, né? Do CDC. Então, a primeira questão é a seguinte. Novamente, a responsabilidade é solidária, objetiva, né? Mas aqui, quem que é o fornecedor de serviços, aí pode ser mais restrita, porque não vai se pensar em fabricante do serviço, construtor, não. Aqui, simplesmente, é o prestador, aquele que executa o serviço, né? Daí, então, é mais restrito. A lei fala nos fornecedores, simplesmente, né? Por esses defeitos relacionados à prestação de serviços ou informação insuficiente ou inadequada sobre seu uso, sobre a sua fruição, sobre seus riscos, né? Então, daí, o que a lei considera defeito? Né? No sentido de fato, que é o defeito exteriorizado, para serviço. Né? Então, uma ideia parecida com algumas peculiaridades. Então, no caso, o parágrafo 1º do artigo 14 fala que o produto é defeituoso quando ele não fornece a segurança, lembre-se que é fato, né? Que o consumidor se espera, levando-se em conta o seguinte: o modo do seu fornecimento, o modo como ele está sendo executado, o resultado e os riscos que dele se esperam e a época em que foi fornecido. Né? Então, é muito similar aí ao que está no artigo 12, né? Considerando também a ideia do estado da técnica, que às vezes no serviço também é chamado de estado da arte, ou seja, o modo como é feito, como ele é executado esse serviço. Então, menciona-se de novo, lá no parágrafo 2º, que o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Né? Ou seja, a pessoa executou um serviço lá de obra, por exemplo. Ela executou da melhor forma que ela conhece, que está disponível no mercado, né? No sentido de uma comodidade arquitetônica, vamos supor. Daí, quando ela executa o serviço, ou logo depois, se descobre uma forma mais eficaz, mais barata de executar isso. Ela vai ser responsabilizada? Vai ser considerada defeito? Não. Por quê? Porque é o estado da técnica, aquilo que estava, daí no caso, estado da arte, aquilo que estava disponível naquele momento, né? Segundo a época em que ele foi fornecido. Né? Então,
Isso a gente tem que ter em mente, isso acontece muito na prática, porque é uma discussão sobre se o fornecedor teria acesso a isso ou não, se ele teria condições de executar o serviço segundo essa nova tecnologia, esse novo modo de fornecimento, mas aí o nosso padrão é a época em que ele foi executado, né? Daí a gente vai falar novamente sobre a nossa querida, pelo menos para o fornecedor, exclusão de responsabilidade, né? O fornecedor, por quê? Porque são as hipóteses em que ele consegue se isentar de responsabilidade, né? E daí também a ideia é parecida, né? Então, a gente está no parágrafo terceiro, ele vai falar que ele não vai ser responsabilizado quando? Lembre que isso daqui é uma regra excepcional. Ele vai ser responsabilizado em todas as hipóteses, exceto se ele provar que, quando for prestado o serviço, não há defeito, o defeito não existe, ou culpa exclusiva do terceiro e do consumidor, né? Então, é bem similar a ideia, e a gente tem que ter em mente aqui que no fato do produto ou do serviço tem essas exclusões de responsabilidade, e que a gente vai ver aqui logo a seguir, que em relação ao vício, essa regra é mais branda, muito mais branda, porque lembre-se que o vício é aí um problema menor. Agora, eu não vou falar hoje de responsabilidade dos profissionais liberais, por quê? Porque esse tema é complexo, esse tema tem várias peculiaridades, e eu vou começar a seguinte falando exatamente dele, né? Então, a responsabilidade dos profissionais liberais, o pessoal adora, os alunos adoram, alunos e alunas, por quê? Porque vai falar do que, quando o advogado pode ser responsabilizado, né? Então, gera muita curiosidade, tem muita jurisprudência, tem muitas nuances, então lembre-se, ainda tem um pontinho para a gente falar de responsabilidade do fato do produto ou do serviço, que é responsabilidade dos profissionais liberais. Lembre-se, quando eu falei que a responsabilidade é objetiva, exceto a dos profissionais liberais, que é subjetiva. Só guarde essa informação, a hora que vem escrito, certo? Então, vamos fazer esse asterisco. Aqui tem um pontinho que a gente vai desenvolver na hora que vem, que é a responsabilidade dos profissionais liberais. Por quê? Porque agora a gente já vai entrar no vício, né? No vício do produto ou serviço. O vício está lá no artigo 18 seguintes, né? E no vício a gente tem que pensar o quê? Como o vício é uma situação, como eu comentei com vocês, um pouquinho mais simples, né? Ela não gera aquele problema, aquela insegurança, né, que extrapola aí o produto ou serviço, que é o caso do fato. O vício ele está ligado à inadequação, problemas de quantidade, qualidade ou inadequação, ou seja, não serve aos fins para que ele se serve, para que ele se presta, esse produto ou serviço. Mas a gente vai começar falando sobre o vício do produto, que está no artigo 18, né? Então, aqui, primeira questão, quem, né? Como eu havia feito em relação ao fato. Quem é o fornecedor? Aqui também a hipótese é reduzida. Os fornecedores são simplesmente aqueles produtos duráveis ou não duráveis, né? Então, não tem aquela descrição, aquela minúcia lá do artigo 12 sobre o fabricante, etc., que é simplesmente os fornecedores dos produtos duráveis ou não duráveis, né? A responsabilidade aqui também é solidária, né? Em toda essa cadeia de consumo, né? E a lei vai dizer que os vícios de qualidade ou de quantidade são aqueles que tornam os produtos impróprios ou inadequados ao consumo ou lhes diminuam o valor, né? Daí também uma situação relacionada ou aquele problema de disparidade, né? Ou seja, o produto descreve que tem uma quantidade e bem menos, né? Então, disparidade com as indicações de recipiente, embalagem, rotulagem ou a mensagem publicitária. A gente vai tomar sobre isso, mas lembre-se que a mensagem publicitária oferta, né, os panfletos, os banners, eles vinculam. Então, se tem lá, nem vamos falar de banner, vamos ser mais tecnológicos, se tem no seu app, no seu aplicativo lá, uma mensagem do algum supermercado falando de uma promoção aí sobre uma quantidade. Se você levar X desse produto, você vai pagar esse preço. Daí você verifica que não tem essa disparidade com essa oferta, que na verdade
você compra efetivamente uma quantidade menor, então vai entrar vai se configurar esse vício do produto, né? Daí, uma questão relacionada a quem ainda quer os vícios do produto in natura, né? Que está lá no parágrafo 5º do artigo 18. Então, os produtos in natura vai ser responsabilizado o fornecedor imediato, né? Essa é só uma hipótese em que se destaca que o fornecedor imediato vai ser responsável. No caso, a gente pode fazer um paralelo com aquela do comerciante, né? Exceto quando identificado claramente seu produtor. Aqui diferencia do fato, né? Se seu produtor for identificado, então é ele que vai ser responsabilizado pelos produtos in natura, né? Ou seja, aqueles a granel que são conservados, são vendidos conforme eles são expostos, né? Não só aqueles que têm um acondicionamento. Né? E daí, uma questão relacionada ao vício do produto é a seguinte, né? Aí as regras da responsabilidade são um pouquinho diferentes. Por quê? Você tem aí o parágrafo primeiro que vai falar que você tem um prazo de 30 dias, né, para o consumidor resolver o problema. Ou seja, da disparidade, quantidade, etc., na adequação, ele vai ter 30 dias. Né? E esses 30 dias é um prazo que pode ser reduzido ou ampliado, né, conforme convenção, entre 7 e 180. Ele não pode ser menor do que 7, não pode ser menor do que 180. Né? Está lá no parágrafo 2º. Mas, enfim, o consumidor vai ter o prazo de 30 dias, o fornecedor, desculpa, 30 dias para resolver o problema. Se não for resolvido, o consumidor pode exigir alternativamente, ou seja, não há uma ordem de preferência. E a sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição, a devolução imediata do valor pago, atualizado, sem prejuízo de algum eventuais perdas e danos, que daí tem que provar o consumidor, ou abatimento proporcional do preço. Então, se a gente pegar aí o caso de um produto que é oferecido 200 gramas na oferta, na embalagem, e efetivamente você comprou 180, então você pode abater essas 20 gramas que não vieram. Né? Esse é um caso clássico aí de problemas, né, da jurisprudência, né, problemas de consumo. Então, são essas situações que o consumidor pode exigir depois de 30 dias em que ele contatar o fornecedor, para o fornecedor tentar resolver o problema. Né? Agora, tem uma situação que é a seguinte: o consumidor pode entrar imediatamente com essas três hipóteses, né? A substituição do outro produto, em perfeitas condições, a restituição imediata da quantia, o abatimento proporcional, e pode entrar diretamente com isso sem aguardar os 30 dias, quando, né? Sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes comprometer a qualidade ou as características do produto, diminuir o valor ou tratar de produto essencial. Ou seja, são condições que ele não precisa esperar 30 dias, se ele provar que entre alguma dessas hipóteses. Né? E um detalhe, se o consumidor optou por essa alternativa aí, que eu acabei de escrever, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver a substituição por outro da mesma espécie, marca ou modelo, diferentes, mediante complementação da eventual diferença do valor, né? Certo? Sem prejuízo daí dele poder fazer a restituição imediata da quantia ou abatimento proporcional do preço, ou seja, se não for ele utilizar essa hipótese de não aguardar os 30 dias e já fizer aí a substituição, etc., e não for possível achar um produto igual, o fornecedor é obrigado a trazer essa diferença. Né? Vou te dar um equiparado, mas eu te reembolso aí por essa diferença. Né? Pois bem, e daí, finalmente, o que o CDC descreve como produtos impróprios ou ao consumo? Né? São aqueles que estão no parágrafo 6º, são os produtos que estejam com prazo de validade vencido, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, etc., estiverem em desacordo com normas regulamentares, ou os produtos que se revelarem inadequados ao fim a que se destina. Né? Muito bem. Agora a gente caminha para o artigo 19, que vai descrever aí a opção do responsabilidade solidária, né?
sendo que o consumidor, se não for resolvido o problema, o que pode acontecer? Ele pode pedir o abatimento proporcional do preço, a complementação do peso ou da medida, a substituição por outro da mesma espécie, ou a restituição imediata da quantia paga, né? Então, isso daqui vai seguindo os degraus. Então, você primeiro pensa lá nas hipóteses do parágrafo primeiro. Se você não guardar os 30 dias, você vai utilizá-las direto. E aqui o artigo 19, né? Se o problema não for resolvido, né? Daí, finalmente, vai dizer que o fornecedor imediato será responsável quando ele fizer a pesagem ou a medição e o instrumento não estiver aferido segundo os padrões oficiais, ou seja, ele vai pesar o produto e o produto vai estar em desconformidade porque a balança dele está ruim, né? Pois bem, agora a gente vai para a nossa última etapa, que é nossa querida responsabilidade pelo vício do serviço, né? Então, lembre-se, fato do produto e serviço, vício do produto e do serviço. Aqui, simplesmente, há uma regrinha bem simples lá no artigo 20. De novo, né? O fornecedor dos serviços que os tornem próprios ao consumo ou diminuam o valor, né? O consumidor vai poder exigir aí a reexecução do serviço sem custo adicional, ou seja, a reforma ficou ruim. O que ele vai fazer? Vai refazer sem custo adicional. A restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o abatimento proporcional do preço, né? E um detalhe, essa reexecução do serviço ela pode ser confiada a terceiro, né, por conta e risco do fornecedor. Então, o fornecedor fala, não vou poder refazer porque eu não tenho essa habilidade. Então, você vai chamar um terceiro, mas fica por sua conta e risco. Ou seja, se esse terceiro causar algum dano, é o fornecedor original que vai responder, certo? E daí tem algumas outras regras. Lembre-se que aqui no caso, não há vício sobre quantidade, porque não há quantidade no serviço, né? O serviço é ou não é. Né? O serviço não tem um problema de quantidade, mas somente de qualidade, certo? Só para a gente lembrar aí eventuais pegadinhas de prova, né? E daí, finalmente, agora, regras finais sobre o produto e serviço que estão no artigo 21 a 25, que é o seguinte: o fornecedor, no fornecimento de serviço que tem por objeto a reparação de qualquer produto, considerar-se a implícita obrigação do fornecedor em pegar componentes originais, novos, né? Salvo quanto aqueles novos, se tiver autorização encontrada do consumidor, ou seja, se ele for aí optar por uma daquelas opções, reexecução, restituição, etc., ele vai ser obrigado a utilizar produtos novos, né? Ou então o consumidor tem que autorizar isso, né? A ignorância do fornecedor sobre o vício de qualidade ou inadequação não exime de responsabilidade, artigo 23. Daí o artigo 24 fala da garantia, lembre-se da garantia legal e da garantia contratual, né? A garantia legal independe de termo expresso, ou seja, o contrato vai trazer uma garantia, um prazo, mas a garantia legal, a gente vai falar nos prazos de decadência, na aula que vem, na aula seguinte, e daí, isso daí independe, tá, da garantia contratual. A garantia legal já existe, somada à garantia contratual. Isso eu falei legal, é somada contratual, né? Pois é, e daí, finalmente, no artigo 25, é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nos incisos anteriores. Ou seja, mais uma regra aí protetiva para o consumidor sobre aqueles contratos de adesão que trazem algumas cláusulas que vão isentar tal que estão em desconformidade com o princípio protetivo e com a regra geral do CDC. Então, essa é a nossa aula. Agradeço pela atenção. Fique comigo para a nossa próxima aula. Obrigado.